Todas as segundas, às 18 horas e aos domingos, às 8 horas da manhã, aqui na Rádio Comunidade, você tem um encontro marcado com a doutrina espírita, o Centro Espírita Friburguense no ar. O ensinamento dos espíritos superiores através das palestras realizadas no Centro Espírita Friburguense, trazendo até você a codificação de Allan Kardec. Todas as segundas, às 18 horas e aos domingos, às 8 horas da manhã, o Centro Espírita Friburguense no ar. Deus querido Pai, agradecidos estamos, Senhor, por mais essa tarde, por mais essa oportunidade que estamos tendo de ampliarmos o nosso entendimento à luz da doutrina espírita. Obrigada, Senhor, por mais essa tarde. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Valéria. Boa tarde, queridos. Vamos aproveitar aí, né? Hoje o dia tá friozinho, voltando aí, né? Voltando ao normal, né? Porque a gente está tão fora do normal, às vezes, nas estações, que em pleno verão faz frio, em pleno frio faz calor, né? Mas vamos aí aproveitar e aquecer os nossos corações, embora esteja friozinho, a gente sempre vem à Casa Espírita, né? Para aquecer os nossos corações com essa doutrina tão maravilhosa. E hoje, eu já fiz até esse estudo, mas nunca sai igual, né? No comecinho do mês, porque agora, dia 18 de abril, nós comemoramos aí a publicação do Livro dos Espíritos, né? Então, a gente tem aí há 168 anos, né? Que a gente comemora aí no dia 18 de abril, de 1857, que foi a primeira publicação do Livro dos Espíritos. Então, o Livro dos Espíritos, né? Que é o marco fundamental da doutrina espírita, está aí com a gente há 168 anos, né? E quando a gente pensa, é pouco tempo, né? Um século e meio praticamente, mas os conceitos, o esclarecimento, o consolo que a doutrina traz, ela é muito grande, né? Então a gente pensa em questão de anos ser pouco, mas a gente sabe o quanto isso é valoroso, o quanto essa oportunidade que a gente tem de ter essa doutrina maravilhosa, de ter essa doutrina que nos acolhe, que nos explica, né, quem somos nós, o que nós estamos fazendo aqui, né? Nos situa num planeta como o nosso de provas e expiações, que a gente sabe que é um planeta ainda dentro da escala espírita inferior, onde a gente vem para se exercitar, para aprender a amar, para passar pelas nossas dores, pelas nossas dificuldades, mas sempre com o objetivo da gente evoluir, da gente crescer, né? Então é muito importante a gente estar falando dessa data, né, comemorando, porque é importante a gente saber. E é importante, como a gente sempre fala, conhecer a doutrina espírita nas obras fundamentais. Porque não adianta a gente conhecer espiritismo, né, por obras aí que são consideradas espiritualistas e que muitas vezes fogem aí dos ensinamentos dos espíritos superiores, que foi ali, né, codificada por Kardec. Kardec teve esse trabalho maravilhoso de codificar, de organizar todo esse ensino aí, que sempre existiu desde toda a humanidade, mas que era um ensino, né, pulverizado, não era uma coisa organizada, sistemática ali para que a gente pudesse ter acesso e estudar. Então hoje a gente vai falar um pouquinho, alguns trechos aqui do Livro dos Espíritos, falar um pouquinho também sobre os princípios básicos da doutrina espírita e algumas questões. E a gente pensa também agora, a Ângela estava falando, né, eu falei na verdade da festa junina que a gente vai ter no Abrigo no dia 15 de junho, que é o mesmo dia do aniversário da nossa casa aqui, do Centro Espírita Friburguense, que completa aí 105 anos, né? Então é muito gratificante a gente poder estar aqui continuando esse trabalho, né? Porque a gente está aqui, claro, com todos os desafios, porque, né, estudar a doutrina é desafiador, porque nós somos imperfeitos. Então a gente vem aqui com esse trabalho de divulgar. Temos ali no quadro, no cantinho ali, foto de alguns fundadores ali. Imagino que não foi para eles há 105 anos aí também, né, montar essa casa. Essa casa foi a fundadora do Laje, né, o Centro Espírita Friburguense vai fazer 105 anos, o Laje completa 96 anos, né?
Então foi o Centro Espírita Friburguense que fundou esses nossos queridos aí que tiveram essa ideia de acolher, e até hoje a gente, né, tá trabalhando lá no abrigo, né? A gente tá sempre com essa parceria porque é muito importante, é uma casa muito querida. Então a gente sempre faz campanha, a gente sempre peça que visitem, que façam parte também ali do dia a dia do lar, daqueles, como diz o Rogério, moradores de lá, né? Porque a gente quer transformar aquilo lá, a gente trabalha para transformar aquilo lá num lar, para que eles se sintam acolhidos. Então a gente tem mudado um pouquinho essa... O Rogério sempre chama atenção para a gente para falar disso, né? Mudar um pouco a nomenclatura e chamar, né? Chamá-los de moradores, dos nossos queridos que estão lá precisando da nossa atenção, né? E aí a gente vai começar a nossa conversa aqui, vamos estudar aqui, né? O Livro dos Espíritos está aqui, né? E aí a gente vai lá na capa do Livro dos Espíritos e já vem um conceito muito interessante. E a Ângela disse que hoje, até por conta dentro do feriado, a gente não tem um estudo à noite, mas a gente iniciou há algumas semanas, há um mês mais ou menos, o estudo do Livro dos Espíritos, né? E a gente está começando aí bem no comecinho ali da introdução de Herculano, da introdução de Kardec. Então é importante a gente estudar, a gente ter essa continuidade. E cada vez que a gente estuda, a gente aprende mais um pouco, porque a gente, né, tá mais evoluído, a gente também já vai aumentando um pouquinho a nossa percepção. E tá aqui, ó, o Livro dos Espíritos, Filosofia Espiritualista. O Livro dos Espíritos, né, ele contém os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e sua relação com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade. Segundo o ensinamento dos espíritos superiores, através de diversos médiuns recebidos e ordenados por Allan Kardec, né? Então aqui, já logo na capa, já vai trazer para a gente esse esclarecimento de quantas coisas, né, trata o Livro dos Espíritos. Por isso que a gente tem que conhecer essa obra. A gente tem que conhecer, a gente tem que estudar, a gente tem que meditar, a gente tem que refletir sobre tudo que o Livro dos Espíritos traz. São 1018 perguntas que Allan Kardec fez aos espíritos superiores, né, e eles foram ali respondendo a essas questões de vários assuntos, como a gente vai ver aqui, né? Não é um livro para a gente pegar, ler e colocar num cantinho. Não, já li o Livro dos Espíritos. Não, é para ser estudado, né? Assim como toda a doutrina espírita. E aí a gente vem aqui para a introdução do livro introdução ao Livro dos Espíritos, né? Essa introdução, lembrando que é de Herculano Pires, que é o tradutor. Com este livro, a 18 de abril de 1857, raiou para o mundo a era espírita. Nela se cumpria a promessa evangélica do Consolador, do Espírito da Verdade. Dizer isso equivale a afirmar que o Livro dos Espíritos é o código de uma nova fase da evolução humana. E é exatamente essa sua posição na história do pensamento. Este não é um livro comum que se pode ler de um dia para o outro e depois esquecer num canto da estante. Nosso dever é estudá-lo e meditá-lo, lendo e relendo constantemente. Sobre este livro se ergue todo um edifício, o da doutrina espírita. Ele é a pedra fundamental do espiritismo, o seu marco inicial. O espiritismo surgiu com ele e com ele se propagou. Com ele se impôs e consolidou no mundo. Antes desse livro não havia espiritismo e nem mesmo essa palavra existia. Falava-se em espiritualismo e neoespiritualismo, de maneira geral, vaga e nebulosa. Os fatos espíritas, que sempre existiram, eram interpretados das mais diversas maneiras. Mas depois que Allan Kardec o lançou à publicidade, contendo os princípios da doutrina espírita, uma nova luz brilhou nos horizontes mentais do mundo, né?
E a gente, aqui no centro, sempre compra os livros com a tradução de Herculano Pires, porque Herculano Pires foi um grande estudioso da doutrina espírita, foi uma pessoa extremamente comprometida com a divulgação. No livro dos médiuns, há várias notas de rodapé que são fundamentais quando a gente vai estudar o livro dos médiuns, né? Temos notas aqui também no livro dos espíritos, mas é muito importante porque a gente tem que confiar nas pessoas, né? E a gente já viu aí outras traduções que trazem alguns equívocos e que mudam aí realmente às vezes o sentido do que a gente está querendo passar. E ele fala, né, como eu já disse, o espiritismo sempre existiu, os espíritos sempre existiram, a nossa relação com eles também sempre existiu. Isso sempre existiu porque isso são leis divinas, mas eram leis que estavam aí difusas, que estavam, né, pulverizadas aí e que a gente não tinha onde estudar, aonde pesquisar, aonde ter esse encadeamento lógico e racional que a doutrina traz. E Allan Kardec fez todo esse trabalho. Então, nem antes do Livro dos Espíritos existia a palavra espiritismo. Foi criado depois que surgiu o Livro dos Espíritos. Porque tem várias coisas que a gente precisa definir, né? E que às vezes a gente fica perdido, que a gente vai ver um pouquinho mais aqui para frente. Aí ele continua aqui falando sobre o livro, né? Os assuntos que o Livro dos Espíritos aborda. O livro começa pela metafísica, passando depois à cosmologia, à psicologia, aos problemas propriamente espíritas, da origem e natureza dos espíritos e suas ligações com o corpo, bem como os da vida após a morte, para chegar com as leis morais, a sociologia, a ética e concluir com as considerações de ordem teológica sobre a pena e os gozos futuros e a intervenção de Deus na vida humana. Todo esse vasto sistema sem as exigências opressoras ou prejuízos do espírito de sistema, numa estrutura livre e dinâmica em que os problemas são postos em debate. Porque, olha que coisa inteligente da parte de Allan Kardec. Allan Kardec faz perguntas, né? E por isso o aspecto filosófico da doutrina espírita. Porque a filosofia, o mundo é movido pelas perguntas, né? Se a gente não tivesse ao longo da humanidade aí se feito perguntas de como as coisas acontecem, como as coisas funcionam, a gente não estaria hoje onde nós estamos, né? Então ele faz essas questões, essas perguntas e os espíritos vão respondendo, né? No encadeamento lógico que faz aí razão e trata de todos esses assuntos. Então a gente entende que não é uma coisa que pode ser realmente lida, não, ela tem que ser aprofundada. E lembrando que nós temos aqui no Livro dos Espíritos 4 livros, né? Ele se desdobra aqui nos outros 4 livros, que é o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese, né? Cada capítulo, cada caderno aqui é desenvolvido e ampliado nas outras obras. E à medida que a gente vai estudando, que a gente vai conhecendo, a gente vai vendo ali, né, o encadeamento, as questões que às vezes aqui ficam ainda meio vagas ali, são explicadas. E aí a gente escuta também as pessoas falar, mas eu não tenho tempo de estudar, né? A gente geralmente às vezes quer tudo mastigado, né? A gente é meio preguiçoso às vezes para algumas coisas. E aí eu me lembro do Rogério, que durante a pandemia fez o estudo das 6 obras, porque ele ainda incluiu o que é o Espiritismo, né? 4 anos mais ou menos que durou, 15 minutinhos por dia, né? Quem não tem 15 minutinhos por dia, né? O tempo também é prioridade, então pode ser estudado, pode ser pesquisado, se alguém quiser depois a gente passa aí o link, pode-se fazer esse estudo, porque ele foi fazendo ali 15, no máximo 20 minutos por dia, né? E foi aí estudando as obras, esclarecendo. Então é importante a gente se dedicar a entender, né? E já lá na introdução, passando agora para a introdução mesmo da doutrina espírita, que aí já foi Kardec, nós vamos passar por uma questão aqui que é muito interessante a gente entender, porque quando a gente começa a estudar, é bom que a gente comece na introdução, porque às vezes a gente tem mania de pular, né, a introdução,
ou a conclusão, aqui no caso a gente tem o prolegômenos também, mas é importante esse estudo ali de cada parte, porque a gente vai entendendo. E aí, dentro dessa introdução ao estudo da doutrina espírita, é bom que a gente defina, né, o que é espiritismo e espiritualismo, porque a gente acha que são a mesma coisa e a gente vai ver que não são. E é importante, porque muitas vezes as pessoas chegam para nós, vocês são espíritas, e o que o espiritismo fala? O que é o espiritismo? Né? O que vocês estudam? No que vocês acreditam? E às vezes a gente fica meio perdido, sem saber dar um conceito, né, direitinho, organizado. Então aqui a gente já vai entender bastante coisa. Para as coisas novas, necessitamos de palavras novas, pois assim o exige a clareza de linguagem. Para evitarmos a confusão inerente aos múltiplos sentidos dos próprios vocábulos, as palavras espiritual, espiritualista e espiritualismo têm uma significação bem definida. Dar-lhes outra para aplicá-las à doutrina dos espíritos seria multiplicar as causas já tão numerosas de anfibologia. Com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Quem quer que acredite haver em si mesmo alguma coisa além da matéria é espiritualista. Mas não se segue daí que creia na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível, né? Então, a gente tem o que é o materialismo, né? E se a gente parar para pensar, é a minoria. A minoria de nós aqui na humanidade, no planeta, é materialista, né? Porque o materialista, ele não acredita em nada além da matéria, né? A gente nasce, morreu, acabou, né? A gente só é porque a gente é matéria, né? Eles não acreditam em alma, não acreditam em Deus, eles acreditam tudo, eles atribuem tudo à matéria. Então são os materialistas. Aquele que acredita que tem alguma coisa além do nosso corpo, ele é espiritualista, ou seja, a maioria da humanidade é espiritualista, né? Porque a maioria acredita em Deus, acredita na existência da alma, então todos são espiritualistas. Mas ser espírita vai além, porque nós acreditamos em algo além da matéria e que essa alma ou esse espírito, né, tem comunicações conosco, nós temos relações com esses espíritos desencarnados. Então vai além. Então ser espiritualista não significa ser espírita, né? Ser espírita é acreditar na alma, que ela existe antes e depois da morte, né? E que ela tem não a sua sorte fixada, porque quem acredita muitas vezes na alma acha que a alma vai... Só tem 3 situações, ou ela vai para o céu, ou ela vai para o inferno, ou ela fica no purgatório, né? Dentro da teologia convencional. Mas para nós espíritas, não, né? Nós temos uma alma, temos um espírito que retorna ao plano espiritual, que continua a sua evolução e que vem à Terra encarnar com o propósito de progredir, com o propósito de evoluir. Né? E nós podemos ter relação com esse plano invisível, né? Através do sono, através da mediunidade, né? Nós temos o nosso anjo de guarda, os nossos espíritos amigos, que a gente pode ter contato através da prece. Então, quando perguntarem o que vocês espíritas estudam, não, nós somos espíritas e os espíritas acreditam nas relações, né, das almas dos encarnados com os desencarnados, dos que estão encarnados aqui, dos que estão na matéria. E a gente convive, né? É normal, acreditamos na reencarnação, que é a sucessão das vidas, a gente não tem só uma oportunidade. Vamos falar um pouquinho aqui dos princípios básicos e é isso aí a gente vai entendendo melhor. Em lugar das palavras espiritual e espiritualismo, empregaremos para designar esta última crença as palavras espírita e espiritismo, nas quais a forma lembra a origem e o sentido radical, e por isso mesmo tem a vantagem de ser perfeitamente inteligíveis, deixando para o espiritualismo a sua significação própria. Diremos, portanto, que a doutrina espírita ou o espiritismo
tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos, ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas ou, se quiserem, os espiritistas. Como especialidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Como generalidade, liga-se ao espiritualismo, do qual apresenta uma das fases. Essa razão porque traz sob o título as palavras filosofia espiritualista. Olha que interessante a gente entender, porque de uma forma específica é o Livro dos Espíritos, né? Está aqui, contém a doutrina espírita. Mas de uma forma generalizada é uma doutrina, é uma filosofia espiritualista. Porque isso aqui não é só para os espíritas. Esse conhecimento que a doutrina espírita trouxe é para todos que acreditem em algo além da matéria. Todos esses ensinamentos são leis de Deus que foram trazidas para que a gente tomasse conhecimento. Então isso tem que ficar muito claro, porque às vezes a gente estuda ou a gente vem à casa espírita e esses conceitos básicos não ficam muito claros para nós, né? E a gente estudando aqui essa introdução, a gente começa a entender, e aí ele vai começar aqui a falar sobre a alma, e ele segue aqui na introdução, mas isso aí a gente deixa para um outro momento. E agora vamos falar um pouquinho aqui dos princípios básicos da doutrina espírita, né? Quais são eles? E aí a gente vai fazer aqui, vai falar sobre eles e vai fazer uma relação aí com as questões no Livro dos Espíritos, né? Bom, o primeiro deles é a existência de Deus, né? Até porque foi o primeiro questionamento que Allan Kardec fez aos espíritos, né? O que é Deus? Ele não perguntou quem é Deus, né? Ele pergunta o que é Deus, porque quem já é um pronome, né, nominal, que denomina uma personalidade. Não, ele não faz essa pergunta. Ele pergunta o que é Deus, né? E os espíritos respondem de uma forma muito simples, né? Mas que se a gente parar para refletir, a gente fica muito tempo aqui, né, nessa questão. O que é Deus? A questão número 1. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, né? É a primeira questão. É a causa primária. Ele que criou tudo. Não existe ninguém igual a ele, não existe ninguém anterior a ele, não. Ele é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E aí Kardec pergunta mais lá na frente na questão 10. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Não, respondem os espíritos. Falta-lhe para tanto um sentido. Questão 11. Será um dia permitido ao homem compreender o mistério da divindade? A resposta, quando seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição tiver se aproximado dela, ou seja, da divindade. Então haverá e compreenderá. Aí vem aqui um comentário de Allan Kardec. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, as quais as imperfeições lhe atribui. Mas à medida que o seu senso moral se desenvolve, seu pensamento penetra melhor o fundo das coisas e ele faz então, a seu respeito, uma ideia mais justa e mais conforme com a boa razão, embora sempre incompleta. Um dia nós vamos entender cada vez mais, né? A cada passo da nossa evolução, nós vamos ser capazes de entender Deus, quando a gente fala que é infinitamente justo, que é infinitamente bom, que não foi Deus que criou o mal, né? A gente tem que compreender essas coisas, mas isso é muito ainda abstrato para nós, porque nós estamos num plano grosseiro, nós ainda temos muitas limitações intelectuais e morais. Então a gente não consegue entender, né? Quando a gente fala de Deus, quando a gente fala do infinito, da eternidade, isso é muito confuso ainda para nós.
porque a gente não consegue apalpar, isso não é material, e a gente está acostumado com as coisas que são materiais. Isso vai além, né? Então, pelo pensamento, a gente pode um dia entender que nós vamos compreender mais intimamente. Quando nós estivermos mais evoluídos, menos materializados, né, sofrendo menos a influência da matéria, a gente vai conseguir entender esses atributos e vai se aproximar cada vez mais dessa perfeição. Não absoluta, porque absoluta é só Deus, mas é para lá que nós vamos. Por mais que a gente estranhe isso, por mais que a gente pense, meu Deus, sim, nós fomos criados para isso, para a perfeição, para sermos felizes, para a gente evoluir. Deus não quer o nosso sofrimento, mas Ele nos deixa o livre-arbítrio. Ele nos dá o livre-arbítrio, que é uma conquista do Espírito. Mas à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo a usar o livre-arbítrio. Por enquanto, nós ainda sofremos as consequências do mau uso do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas equivocadas. E Deus sabe disso. Deus sabe das nossas limitações. Mas Ele não nos pune, Ele não nos dá uma única oportunidade. Não. Nós existimos e vamos sempre existir. A gente está aqui num corpo material, num plano, no planeta Terra, mas daqui a pouco nós vamos deixar esse envoltório grosseiro, essa matéria que vai voltar aí para o laboratório da vida e vamos retornar ao plano espiritual, levando conosco as nossas imperfeições ou as nossas qualidades, o trabalho que a gente já fez. E claro que a gente não consegue tudo numa encarnação só, nós vamos ter outras oportunidades. Mas o importante é a gente não negligenciar essa oportunidade que a gente tem hoje. Hoje nós estamos aqui, encarnados aqui nessa cidade linda, estudando nessa casa maravilhosa, estudando essa doutrina. Então é uma oportunidade maravilhosa. É a nossa escolha. Hoje nesse friozinho, tão bom a gente ficar acolhidinho em casa. Que beleza, tá tudo bem também. Quem não pôde vir vai assistir aí pelo Facebook, pelo YouTube. Mas que bom que a gente pode vir aqui. Que bom que a gente pode se reunir para estudar uma coisa tão maravilhosa. Uma coisa que nos fala a alma, que nos fala o coração, nos fala a razão. Porque nos esclarece, nos consola. Nós vamos passar por problemas, por dores, por dificuldades, sim. Porque isso faz parte ainda da nossa situação espiritual, da nossa condição espiritual. Mas não vai ser assim para sempre. Depende de cada um de nós, da gente evoluir, da gente avançar em inteligência e moralidade. E aí sim, nós vamos fazer escolhas melhores, vamos sofrer menos, vamos ser mais úteis ao nosso semelhante. Isso é devagar, é um processo que vai acontecendo pouco a pouco e que não tem fim, Seguindo aqui, o segundo princípio qual é? É a existência e a sobrevivência da alma. É o segundo princípio básico. E aí, nós vamos para as questões do Livro dos Espíritos. A primeira que a gente vai estudar é a questão 76 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta o seguinte: como podemos definir os espíritos? Podemos dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo além do mundo material. Aí vem uma nota de Kardec. A palavra espírito é aqui empregada para designar os seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente universal. Então, o que é o espírito? São os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo além do mundo material. E aí, continuando aqui, mais uma questão. A questão 84 do Livro dos Espíritos. Os espíritos constituem um mundo à parte, além daquele que vemos? Sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. 85. Qual dos dois? O mundo espírita ou o mundo corpóreo é o principal na ordem das coisas? O mundo espírita. Ele preexiste e sobrevive a tudo.
É a prova aqui que os espíritos estão falando da nossa imortalidade. Espíritos, somos espíritos imortais. Nós nunca vamos deixar de existir. O nosso corpo, que é o nosso veículo, sim. Agora, o espírito, não. Né? É o mundo espírita, esse é o mundo original, o mundo, né, de origem, a casa da gente, quando a gente às vezes usa esse termo, né? Nosso, né, alguém que a gente gosta, voltou para casa. A gente às vezes usa esse termo porque ele voltou para a pátria de origem. Não é aqui. Nós não somos daqui. Nós estamos aqui. Somos espíritos numa experiência corpórea que vai ficar, esse corpo fica, mas o espírito não, ele volta, né? Então é um mundo espírita, ele pré-existe e sobrevive a tudo. Isso também nos traz um pouco de alento, né? Porque às vezes a gente fica muito preocupado, com medo das coisas, né? Desse período que nós estamos vivendo de transformação, em que a gente vê aí, né, pessoas que estão exercendo poder, mas que são inferiores, que não sabem usar isso em benefício de todos e que às vezes podem lá apertar um botãozinho e ir tudo pelos ares. Né? A gente não, Deus me livre, que coisa horrível pensar isso. Mas nós não somos daqui, nós estamos aqui. Né? Então, se a gente aqui deixar de existir e esse planeta um dia deixar de existir, como tantos outros que passam aí por transformações, nós vamos para outros mundos. Igual a Terra a bilhões de planetas, semelhantes à Terra, bilhões de planetas. Então nós não vamos ficar aí desabrigado, perdido no espaço, não. Nós temos para onde ir. Deus criou, né, os mundos habitados, as moradas da casa do Pai, que são as escolas aí espalhadas por esse universo maravilhoso. E a gente vai como a gente vai para a escola. A gente vai para a escola, a gente está ali matriculado em cada série, a gente aprende, passa para outra. É exatamente assim conosco. Nós, né, fazendo uma analogia, é isso que acontece. Nós estamos hoje aqui encarnados com o propósito de evoluir, de reparar, né, as infrações que nós cometemos às leis divinas com os nossos semelhantes. Então a gente está aqui para reparar. Ninguém está sendo aqui castigado. Não, nós estamos aqui numa oportunidade maravilhosa de fazer melhor, de aprender a amar, de aprender a ser caridoso. Né? Isso não é pouco, meus queridos. Isso não é pouco. Porque nós temos muitas imperfeições para serem trabalhadas. Nós ainda temos em nós mais egoísmo, mais orgulho, mais vaidade do que humildade, do que caridade. Ainda é a característica nossa. Mas nós estamos aqui exatamente para isso, com esse propósito de trabalhar pelo nosso aperfeiçoamento. E à medida também que a gente vai se aperfeiçoando, a gente ajuda também o nosso semelhante no desempenho do nosso trabalho, né? No cuidado com o nosso semelhante dentro da nossa família, no ambiente de trabalho, na sociedade. Então, à medida que a gente está evoluindo, a gente também está ajudando para o progresso do nosso planeta, né? Então, o mundo espírita que é o primitivo. A questão 86. O mundo corpóreo poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem com isso alterar a essência do mundo espírita? Sim, eles são independentes e não obstante, ou seja, apesar disso, a sua correlação é incessante, porque reagem incessantemente um sobre o outro, né? Nós aqui encarnados, com as nossas vibrações, com os nossos pensamentos, com as nossas emoções e atitudes, nós estamos influenciando o plano espiritual. E vice-versa, o plano espiritual, os irmãos que são habitantes da Terra e que estão fora do corpo, que estão aí convivendo conosco, estão em volta aí da Terra, também tem essa convivência, essa sintonia conosco, que também nos influenciam, né? Todos nós estamos regidos pela lei da sintonia. O que é essa lei? É uma lei divina. Todos nós estamos interligados. Hoje, dia 22 de abril, né? É o dia da Terra.
da Terra, que é a nossa casa, que é o nosso planeta. E que é trabalho nosso também, prezar, que é preservar, que é cuidar, que nós estamos aqui. Nós temos que utilizar, né, da melhor maneira possível esses recursos, porque se nos faltam esses recursos, como o oxigênio, a água, a terra da onde sai o nosso alimento, como que nós vamos sobreviver? Como que nós vamos conseguir nos manter aqui de uma forma equilibrada, nutrindo o nosso corpo? A gente precisa pensar nisso, porque hoje a gente precisa aqui desse planeta, hoje a gente está aqui. Então é nosso dever estar aqui, cuidar, como a gente tem que cuidar do nosso corpo. E a gente percebe que a vida na Terra é toda integrada. Quantas espécies nós temos aqui? E muitas vezes o que acontece, né? A gente no nosso orgulho, na nossa vaidade e pretensão, a gente acha que é a única espécie que ocupa o planeta e que todas as outras estão para nos servir. Então a gente usa de qualquer maneira, a gente não respeita os animais, os vegetais, os minerais, a gente usa de qualquer maneira, de uma forma irracional. E a gente precisa desses recursos. Se não fossem os recursos da Terra, que a Terra nos oferece, hoje nós não estaríamos aqui, né? Tendo a oportunidade de interagir, de tanta tecnologia. Mas também temos que pensar nisso. Porque ela é necessária, é uma escola. Como a gente tem que cuidar da nossa casa, da nossa escola, a terra é a nossa casa, é a nossa escola. Então a gente também tem que preservar, a gente também tem que cuidar dentro das nossas possibilidades, né? Então a gente tem essa aí, como a gente viu, essa constante, né, convivência com os desencarnados. E a gente fala isso, eu falo às vezes muito isso no estudo, que isso é a situação normal. Isso é o natural, porque algumas pessoas quando escutam, né, falar de espiritismo, nossa, Deus me livre eu querer saber disso, isso é coisa do diabo, isso é uma coisa sobrenatural. Não! Todas essas leis que os espíritos trouxeram são leis de Deus, são leis universais que foram criadas por Ele. Então não tem nada sobrenatural, não, o ordinário, o comum é isso. Só que até a publicação do Livro dos Espíritos, a gente não conhecia isso dessa forma metódica, organizada, a gente não tinha onde estudar. Por isso a importância de se conhecer as obras fundamentais, porque aí a gente conhece realmente a doutrina espírita. E não basta só conhecer, né, queridos? A gente tem que conhecer e se esforçar aí para botar em prática todos esses conhecimentos, porque ter conhecimento é ótimo, só que sem prática, né? A fé sem obras é morta, né? Mais um princípio da doutrina, né? A pluralidade das existências, ou seja, a reencarnação, né? A gente encarna aqui quantas vezes forem necessárias até a gente evoluir. E aí as pessoas perguntam, mas a gente vai encarnar perpetuamente? Não. O espírito só vai encarnar enquanto ele precisa evoluir. Quando esse espírito chega num ponto, num planeta já aí muito longe, mais lá para frente da nossa caminhada, da nossa evolução, ele não precisa mais encarnar. Ele continua o seu progresso só no plano espiritual. Mas enquanto nós temos imperfeições, enquanto a gente precisa se depurar, avançar em inteligência e moralidade, a gente precisa encarnar, né? Então tá lá, na questão 132 do Livro dos Espíritos, a finalidade da encarnação. Eu sempre trago essa questão porque ela é muito importante, né? Porque ela abrange muito, assim, de uma forma muito clara qual é a finalidade da encarnação, né? Por que a gente tem que deixar o plano espiritual, que é a nossa pátria de origem, para vir para cá, né? Deixar um plano onde a gente não tem essa matéria grosseira, onde a gente não fica limitado pelos 5 sentidos, por que a gente tem que vir para cá? Qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Perguntou Kardec. Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, né? Ou seja, uma reparação, uma educação. Para outros, uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação.
A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. É para executá-la que ele toma um aparelho em cada mundo. Olha como ele se refere ao nosso corpo, um aparelho, né? Um aparelho em cada mundo, em harmonia com a matéria essencial do mesmo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. E dessa maneira, concorrendo para a obra geral, também progredir. Aí vem um comentário de Kardec. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo, mas Deus, na sua sabedoria, quis que eles tivessem nessa mesma ação um meio de progredir e de se aproximarem dele. É assim que, por uma lei admirável de sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. E a gente acha que é pouco, né? Não é qualquer finalidade, é uma finalidade importante. Porque a gente vem para cá com um propósito de progredir e também ajudar o progresso do nosso globo. Como eu já disse, com a nossa profissão, ajudando o nosso semelhante, acolhendo, ouvindo, sendo caridoso, né? Porque quando a gente fala de caridade, é caridade como entendia Jesus, né? É benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Isso é fácil? É um grande desafio que nós temos. Grande desafio. Mas é assim que a gente vai vencendo, é assim que a gente vai. Por isso a gente precisa da encarnação. Eu digo que a encarnação é o nosso vestibular, é o nosso Enem, porque a gente se compromete no plano espiritual, a gente constrói lá um projeto reencarnatório com a ajuda dos nossos amigos espirituais e a gente encarna. Então a gente precisa dessa ajuda, porque a gente continua tendo livre-arbítrio. Porque quando a gente está no plano espiritual, as pessoas às vezes se espantam quando a gente fala isso, porque falam, como assim? Eu escolhi isso? Essa situação, essa família? Como assim? Porque quando a gente está no plano espiritual, meus queridos, a gente não está sob influência tão forte da matéria. Então a gente consegue ter lucidez, a gente consegue ver de uma forma diferente de quando nós estamos aqui. Então a gente sabe o que é necessário para nós. É necessário ali encarnar com aquele grupo familiar, estar ali naquela situação, naquela cidade. Nada é por acaso. Tá tudo certinho, porque faz parte de um projeto que a gente vem para executar. Mas muitas vezes a gente não consegue, muitas vezes a gente se enrola, né? E aí que a gente tem que sempre pedir ajuda. Deus, na sua infinita misericórdia, já fez isso por nós. Nós temos um anjo de guarda, nós temos um espírito que se dedica unicamente a nós. Como a gente gosta de exclusividade, né? A gente gosta de exclusividade. Cada um de nós tem o seu, né? Esse amigo de todas as horas, que nos conhece há muito tempo, que nos ajudou ali nesse planejamento, que está sempre ao nosso lado. Porque Deus sabe o tamanho da questão, sabe o tamanho do desafio que é para nós, conhece o nosso coração ainda, com as imperfeições que nós temos, mas nós também temos muitas possibilidades, à medida que é proporcional, né? Todas as potencialidades são colocadas no nosso coração, né? Em germe ali, numa sementinha que precisa ser cultivada por cada um de nós, com amor, com paciência, com a gente primeiro. Porque não adianta a gente querer dar ao outro que às vezes a gente não se dá, né? É amar ao próximo como a si mesmo. Então a gente precisa entender quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui. Isso nos esclarece. E temos que ter o autoconhecimento, ter a humildade de se reconhecer ainda limitado, que não conhece tudo. Porque à medida que a gente faz e a gente tem esse olhar com a gente, de carinho, de acolhimento, a gente automaticamente olha para o outro assim também. Entende que o outro também é um espírito, que o outro é limitado, que o outro às vezes não tem o entendimento que a gente tem, né? A gente pode estar aqui nesse momento, eu posso apresentar uma situação aqui, cada um de vocês
vai pensar uma coisa. Cada um de vocês, baseado nas suas experiências, nos seus conhecimentos, vai fixar um ponto, né? Ao longo dessa palestra, cada um às vezes para numa coisa que a gente aqui está falando e fica ali refletindo sobre aquilo, porque, né, nos toca o coração. Quantas vezes a gente assiste as palestras e a gente fala assim, meu Deus, parece que a pessoa está falando comigo, parece que está lendo, né? Mas é porque todos nós estamos passando por isso e todos nós somos ajudados, né? Não podemos esquecer que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E Ele é perfeito. Então nada que acontece é para o nosso mal, não, tudo que acontece é para o nosso bem, para que a gente aprenda, para que a gente vença, né? Esse homem velho, como diz a Ângela, que a gente traz aí de muito tempo, né? Agora vamos falar de mais uma questãozinha aqui. A questão 171 do Livro dos Espíritos, vou ler só um trechinho aqui, que ela é bem grande. Vamos lá. É sobre a reencarnação, tá aqui, ó. Justiça da reencarnação. É a questão 171. Sobre o que se funda o dogma da reencarnação? E dogma aqui nessa pergunta não tem a ver com dogmas de fé. Tá? A gente tem que entender essa palavra dogma aqui como um princípio filosófico, né? Como preceito. Então, sobre o que se funda, né, esse princípio filosófico, esse preceito da reencarnação? Sobre a justiça de Deus e a revelação, pois não nos cansamos de repetir. Um bom pai deixa sempre aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. A razão não diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna aqueles cujo melhoramento não dependeu deles mesmos? Todos os homens não são filhos de Deus? Somente entre os homens egoístas é que se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. Todos os espíritos também tendem à perfeição, e Deus lhes proporciona os meios de consegui-la com as provas da vida corpórea. Mas na sua justiça permite-lhes realizar em novas existências aquilo que não puderam fazer ou acabar numa primeira prova. Isso é ou não é justo? Vamos analisar isso. Isso não é justo? Deus não nos condena, né, com um erro só numa única oportunidade. Não, você só vai ter uma chance. Vai lá e tem que fazer tudo, ser perfeito, depois você vai para o céu. Ou não, a gente vem, não consegue fazer as coisas, a gente é mau, como a gente vê espíritos maus, né, espíritos ignorantes, como nós já fomos piores, hoje ainda a gente tem isso, né? Mas estamos aqui numa oportunidade. E depende de quem? De cada um de nós. Isso é um trabalho nosso, intransferível, que a gente tem que exercitar, que a gente tem que executar esse trabalho, através do autoconhecimento, através da reforma íntima, né? É isso melhorando, porque se a gente não conseguir em uma, a gente tem outra oportunidade. A gente vai sendo ali o construtor da nossa própria sorte, né? Nós somos os artífices da nossa existência. Por isso que é importante a gente entender isso, a gente estudar isso, porque isso nos ajuda, né? No nosso dia a dia, nos nossos desafios aí que a gente tem, né? E que não são poucos. É assim que a gente vai evoluindo, né? 171, vamos lá agora. A 172, né? Não, vamos falar agora do quarto princípio. A pluralidade dos mundos habitados, né? Que é o quarto princípio, como eu já disse, são as moradas da casa do Pai. Aí aqui na questão 172 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o seguinte: nossas diferentes existências corpóreas se passam todas na Terra? Os Espíritos respondem: não, mas nos diferentes mundos. As deste globo não são as primeiras nem as últimas, mas as mais materiais e distanciadas da perfeição. Né? É o planeta de provas e expiações, que nem a Terra onde nós estamos, né?
Como então explicar a pluralidade de suas existências no mesmo globo? Por que a gente tem que vir várias vezes aqui, né, na Terra? Não, vamos lá de novo. Para chegar... 177. Para chegar à perfeição e à felicidade suprema, que é o objetivo final de todos os homens, o espírito deve passar pela série de todos os mundos que existem no universo? Não, porque há muitos mundos que se encontram no mesmo grau e onde os espíritos nada aprenderiam de novo. 177A. Como então explicar a pluralidade de suas existências no mesmo globo? Eles podem ali se encontrar de cada vez em posições bastante diferentes, que serão outras tantas ocasiões de adquirir experiência. Ou seja, nós podemos vir várias vezes, com certeza, nós já encarnamos aqui na Terra, nós já reencarnamos aqui muitas vezes. Pode ser que a gente ainda volte a reencarnar aqui, mas cada vez que a gente encarna, a gente vem diferente. Um pouquinho melhorado, em situações diferentes. Hoje nós estamos aqui, mas numa próxima encarnação, nós podemos, provavelmente, vamos encarnar em outro local, em outro país, com outra cor de pele, com outro sexo, porque o espírito não tem sexo. Então, muitas encarnações são passadas ali no corpo masculino para desempenhar funções. Muitas encarnações do espírito vai vir em corpos femininos para também desempenhar outras funções. Então, essa coisa de preconceito, né? Porque Deus me livre, a pessoa que é muito preconceituosa, né? Machista, é muito, né? Ou é muito preconceituoso com a questão da cor da pele, né? A reencarnação, ela bota isso abaixo, ela acaba com isso. Porque nós somos espíritos imortais. O nosso corpo, a nossa identidade material, ela vai variar. Hoje nós podemos estar aqui, numa próxima encarnação a gente pode estar num país completamente diferente, né? Eu às vezes brinco, que tipo assim, eu posso na próxima ir lá para aqueles países onde se usa burca, onde a mulher não fala nada, dependendo da minha necessidade, não é? Por que não? Por que não? Né? Se eu não souber usar bem se eu não souber usar bem, né, as minhas palavras, se eu não souber usar bem a minha inteligência, quem sabe? Né? Eu não vou ter encarnações diferentes, onde eu vou ter que desenvolver outras habilidades, outros conhecimentos, né? Quantas profissões vocês acham que a gente já teve ao longo dessas encarnações? Por que a gente vê às vezes, por que a gente tem facilidade às vezes com uma língua? Por que a gente tem habilidade profissional com algum tipo de questão, né? Porque isso são conhecimentos e são experiências que nós trazemos aí de muitas e muitas encarnações. Muitos defeitos, muitas dificuldades, né? Nós somos espíritos imortais, a gente já viveu um pouquinho, a gente já tem uma bagagem, né? Então, quantos ofícios, quantos espíritos, quantas experiências, quantos países, né? Quantos planetas nós já tivemos? A gente tem que pensar nisso e a gente está sempre, né, ampliando, né? A doutrina nos amplia esse entendimento. Então a gente vai aí ao infinito aprendendo, né? E a última, que é a questão, o último princípio básico da doutrina espírita, que é a comunicabilidade dos espíritos, né? Que se dá às vezes pelo processo mediúnico, né? Ou seja, acontece através do sono, como a gente sabe, porque toda noite quando a gente vai dormir, quem dorme é o corpo físico. Quem precisa de descanso, de reparação é o corpo físico. O espírito não, né? A alma não se cansa, ela não precisa dormir, não, a gente continua a nossa atividade. Então, à noite, enquanto o nosso corpo dorme, nós nos emancipamos. O que é isso? A gente se desliga parcialmente do corpo físico. E a gente vai para a espiritualidade, a gente tem contato com outros espíritos, amigos ou inimigos, né? Dependendo aí das nossas questões, né? Nós vamos trabalhar no plano espiritual ou vamos atrás dos nossos interesses, então a gente convive, né,
com esses espíritos enquanto o corpo dorme. Nós temos a mediunidade, né? Que na verdade, como diz Kardec, todos nós somos médiuns, ou seja, todos nós temos essas relações com o plano espiritual. Algumas pessoas têm essa mediunidade de uma forma mais ostensiva. O que é isso? Conseguem ver os espíritos, conseguem, né, ouvir os espíritos, que tem uma sensibilidade a mais, né, tem um sexto sentido, que é a mediunidade, que é essa percepção, e que pode estudar, que podem trabalhar pela sua mediunidade, como os médiuns fazem aí nas casas espíritas, que fazem cirurgias espirituais. Tudo isso é possível, porque é a comunicação que nós temos com eles, né? Nós sofremos a influência dos espíritos nos nossos pensamentos. A gente já falou aqui da lei de sintonia, que é o que une todos nós, né? E o que é essa lei de sintonia? É o nosso pensamento, né? O que nós pensamos, o que nós vibramos, é o que nós vamos atrair. Então, se nós estamos vibrando no bem, no esforço, né, de se melhorar, se nós estamos na prece diariamente, fazendo da prece um hábito, nós vamos sempre buscar elevar a nossa sintonia e nos elevar com esses espíritos que estão nos ajudando, que querem o nosso bem. Mas naqueles momentos em que a gente deseja o mal, que a gente tem pensamentos inferiores, e nós temos muitos pensamentos inferiores, e está tudo bem, não devemos ter, mas ainda temos. Já ter consciência disso já é um grande passo. Na terça-feira passada, né, no nosso estudo, a gente estava falando sobre isso. Ter esse conhecimento do quanto o nosso pensamento é poderoso, o quanto ele nos adoece ou nos torna saudáveis, isso é muito importante. Porque mesmo antes das nossas emoções ou das nossas atitudes, nós temos os nossos pensamentos. E a recomendação de Jesus qual é? Vigiai e orai. Vigiar quem? A vida dos outros? Não. Vigiar os nossos pensamentos. Vigiar o que nós estamos emitindo, o que nós estamos desejando. E aí, se nós ainda temos esses desejos, esses pensamentos ruins, lógico que vão ter outros espíritos que pensam igual, que vão se aproximar de nós. Ninguém está sendo influenciado, né? Porque às vezes a gente escuta as pessoas falando: nossa, minha vida dá tudo errado, parece que eu estou sempre sendo perseguida. E aí a gente tem que fazer a pergunta: mas o que você pensa? Quais são os seus pensamentos? Onde você está pensando? O que você está vibrando? O que você está emitindo? Né? E a gente acha que às vezes é uma coisa, as pessoas, às vezes a gente não tem essa consciência, né? Da responsabilidade que a gente tem que ter com os nossos pensamentos. Porque de acordo com eles a gente vai, é um imã, né? É um imã, né? A gente atrai exatamente a mesma frequência de pensamentos. Por isso que às vezes a gente sofre essas influências espirituais. A gente também influencia o plano espiritual, como a gente viu. Então é constante. Então a gente tem que ter essa consciência. E já ter essa consciência é importante. Porque às vezes a gente já tem o pensamento, mas a gente já não faz. Já é alguma coisa. Mas no dia que a gente não tiver nem esse pensamento, aqui a gente também já não vai estar, né? Já vão estar em planetas um pouquinho melhores. Então a gente tem que entender isso, né? Por isso a importância de se estudar essa doutrina de forma metódica, repito, como ela foi codificada, para que a gente entenda tudo isso, esse encadeamento. E isso nos ajuda como na nossa vida, no dia a dia, meus queridos. Não adianta a gente estar 10, 15, 20, 50 anos na casa espírita se a gente não está um pouquinho melhor do que a gente era. Ou se a gente não tem ainda a capacidade de fazer diferente, que a gente se esforce, que a gente peça ajuda, né? Por isso é importante demais, como eu disse, são 168 anos da publicação do Livro dos Espíritos. É pouco tempo? É. Mas as informações que nós temos aqui, elas são valiosíssimas, são preciosas, né? Por quê? Nós precisamos desse entendimento, porque isso nos ajuda muito.
Como é bom entender e compreender quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. Quantos irmãos estão perdidos, desorientados, voltados 100% para a matéria e achando que tudo é do corpo físico, que tem que ter, né, tudo que é material. E isso é uma grande ilusão, porque nós estamos aqui, temos que usar as coisas do nosso tempo, a tecnologia, o progresso, mas temos que entender que isso tudo é da terra, que até o nosso instrumento, que é o nosso corpo físico, ele fica. E as qualidades da alma é que vão conosco, né? As qualidades e as dificuldades, elas vão. E a gente vai trabalhar no plano espiritual e quando for necessário a gente vem para cá, para a gente executar de uma forma melhor. Então, que a gente possa ter essa consciência, que a gente possa ser muito grato, sabe? Eu acho que a gratidão é algo que a gente precisa aprender a cultivar no nosso dia a dia, todos os dias, né? Porque a gente pode levantar, a gente tem saúde ou a gente tem algumas limitações que são da matéria, que são do corpo físico. Mas quantos irmãos nossos não podem? Quantos estão aí vivendo guerras, que são refugiados, né? Que estão aí desorientados, perdidos? A gente sai daqui, a gente tem o nosso trabalho, a gente tem a nossa casa. Quantos irmãos estão aí em situação de rua, né? Que estão aí desamparados, né? Então, a oportunidade de fazer o bem a gente tem, que a gente aprenda a enxergar, mas que a gente seja grato. Grato por estar aqui, por ter escolhido estudar uma doutrina que nos traz paz, que nos traz calma no meio da tormenta, né? E quando a gente olha esse mundo dessa maneira, que a gente possa cultivar a nossa fé. O planeta Terra, nosso amado grãozinho de areia, como eu costumo falar, é o nosso amado grãozinho de areia. Né? Ele está passando por uma grande transformação, né? Onde a gente está vendo muitas coisas acontecerem, mas às vezes é necessário que o mal chegue num ponto tão insuportável que a gente aprenda a fazer diferente, que a gente aprenda a agir no bem, que a gente se esforce em amar ao próximo, porque a gente quer um mundo maravilhoso. Mas a mudança que a gente quer ver no mundo começa em cada um de nós. Muito boa tarde e até a próxima oportunidade.